Não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Essa foi a declaração feita por Eliseu, o seu moço, no momento difícil pelo qual ele teve que passar, mas que, apesar disso, ele não baixou a guarda da fé. Isso é, Eliseu não se permitiu ficar vulnerável às possíveis ameaças e ataques do inimigo contra ele que havia se levantado naquele tempo. Essa declaração de fé, amados, foi expressa por causa da convicção que Eliseu tinha de que quando o povo de Deus se vê diante de um confronto com o inimigo, eles jamais estarão sozinhos e sempre poderão contar com o poder de Deus, visto que não existe situação física ou espiritual que Deus não possa intervir atendendo o clamor de um servo fiel e íntegro para com ele sobre a face da terra. Glória a Deus. Queridos, essa história mencionada pode ser encontrada no livro das histórias dos reis de Israel, que está arrolado nas Sagradas Escrituras. Uma narrativa que não só nos possibilita conhecer esse fato histórico, como também nos proporciona ensino e encorajamento que, ainda nos dias atuais, nos levam a provar e ver, através da fé, a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus, que não só zela, mas que também vela pela sua palavra, liberada sobre a nossa vida, liberada sobre a vida do seu povo, para fazê-la cumprir. Nesse sentido, amados, o capítulo 6, a partir do versículo 8 do livro dos Reis de Israel, conta que Eliseu, no exercício do ministério profético, trouxe por 2 vezes ao conhecimento do rei de Israel, segundo as informações que o próprio Deus havia lhe dado, uma profecia que interveio num possível confronto que aconteceria entre os exércitos da Síria e de Israel, onde o inimigo lograria êxito em sua campanha, mas não o obteve, porque o Senhor livrou o seu povo. Um livramento não só de morte, mas também de destruição iminente que estava às portas de acontecer. Contudo, por causa desse exercício profético, sem Eliseu saber, se levantou contra ele uma ordem de prisão por parte do rei sírio, que entendeu que a solução lógica para o problema dele era eliminar Eliseu do meio do povo, para que através disso ele não mais profetizasse em favor do povo, o que daria ao inimigo a chance real de executar seus planos e prevalecer contra Israel, prevalecer contra o povo de Deus. Sendo assim, segundo as ordens do rei sírio, se achegou pela noite na cidade onde Eliseu habitava carros, cavalos e fortes tropas inimigas para executar a ordem de dar cabo do ministério profético no meio daquela nação. E o texto vai dizer que o moço do profeta, ou seja, o rapaz que acompanhava e auxiliava Eliseu no ministério, sai de casa pela manhã bem cedo e quando ele sai, ele se depara com essa cena e volta depressa para relatar todas estas coisas vistas por ele ao profeta. E foi aqui, amados, bem na altura desta história, que confiando no Senhor, Eliseu fez essa declaração ao seu moço: não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eu gosto muito dessa versão NVI, a nova versão internacional, porque ela nos permite visualizar essa cena de uma forma mais assertiva, onde podemos ver, possivelmente, Eliseu e o seu moço de pé na frente da porta de casa, olhando e vendo a cidade cercada por soldados sírios muito bem armados e mal intencionados a respeito de Eliseu. Uma situação que se armou contra ele sem que ele ao menos percebesse, e era uma situação em que aos olhos humanos era impossível de ser resolvida, porque Eliseu estava em minoria, ele não possuía nenhuma arma potente para lutar contra aquele exército poderoso e nem tinha mais a essa altura como fugir daquela situação. Só que o mais interessante desta história é que nesse episódio, Eliseu, ao contrário do que para os homens seria desvantagem e derrota,
para Eliseu era certeza de livramento e salvação. Por isso ele acalma o rapaz com essa declaração e em seguida ele ora por ele. Eliseu pede a Deus que abra os olhos do rapaz para que ele veja o que até então ele não estava conseguindo enxergar. O texto ainda diz que Deus concede esse pedido a Eliseu e o seu moço começa então a perceber pela visão que sobre os montes, por detrás de todo o exército inimigo, estavam os exércitos dos céus que haviam sido enviados e ordenados por Deus para aquela peleja específica que havia se levantado contra o seu servo. Queridos, a ideia que o moço tinha do inimigo foi ali naquele momento, quando os seus olhos foram abertos, ela foi transformada, porque ele passou a ver os anjos que ali estavam para guerrear e livrar Eliseu se necessário fosse. Por isso nós precisamos entender o que esse moço entendeu, que o que percebemos no mundo físico, com os nossos sentidos naturais, não são um retrato fiel do que realmente está acontecendo, pois existe um mundo invisível, uma realidade espiritual que também envolve a nossa vida e precisa ser levada em consideração para que nós possamos enxergar de fato o que está acontecendo na nossa vida e ao redor dela. E existe uma curiosidade nessa história, e ela se baseia no fato de que a história própria em si não conta que os anjos lutaram, mas diz que Eliseu orou. Primeiramente, ele orou pelo moço, quando pediu que ele viesse a enxergar. E, segundamente, o texto diz que ele voltou a orar quando pediu a Deus que fechasse os olhos do inimigo para que eles não enxergassem mais. Assim, ele se tornaria invisível aos olhos deles e eles não poderiam executar suas más intenções para com ele e, por decorrência, contra o povo de Deus. E eu espero que, assim como eu, você tenha percebido nessa situação que aos olhos do homem era impossível de ser revertida, mas Eliseu conseguiu revertê-la porque a arma mais poderosa que existe estava com ele e não com o inimigo. Uma arma que é capaz de desbaratar um exército inteiro sem que um indivíduo mova um dedo sequer. Eliseu, amados, ele tinha a oração como estilo de vida. Eliseu entendia o poder dela e por isso a utilizou. A oração, queridos, é uma arma que nos faz não só acessar a sala de guerra de Deus, onde as estratégias vêm dele, estratégias de combate serão liberadas com precisão, mas também ela nos faz acessar o arsenal de guerra, onde as armas precisas e infalíveis estarão disponíveis para reverter qualquer sentença e desfazer o que quer que tenha sido feito de uma forma definitiva e irreversível. Para os homens era realmente irreversível, mas pelo poder de um clamor, aquela situação foi revertida. Isso significa para nós que não existe nada que a oração de um servo fiel e íntegro a Deus não resolva. Através de um clamor, olhos foram abertos e olhos foram fechados. Olho fala de visão e visão fala de percepção, não só física, mas também espiritual. Algo de suma importância, principalmente em momentos de provação, porque ela nos faz conhecer as coisas que estão ocultas e que são feitas contra nós. E também nos faz conhecer o que devemos fazer, o que não devemos fazer, como temos que lutar, para que nas pelejas das nossas vidas, nós possamos ser vitoriosos. A fé daquele jovem foi aprofundada em Deus quando ele conheceu de verdade que Deus sempre será superior à força dos homens e principalmente à dos inimigos que os manipulam. A força do Senhor é o nosso maior recurso, amados. Deus não mede esforços para livrar e salvar o seu povo, independente da situação que esse povo esteja. A nós, Deus revela os seus planos e também os planos do maligno. A nós, o Senhor abre os nossos olhos e ao inimigo ele os torna cego para que ele não nos alcance e nem veja por onde o contra-ataque virá. Deus nos estrutura e nos fortalece para que sejamos capazes de contra-atacar o inimigo da nossa alma. Eliseu se valeu da autoridade da oração, um poder inexplicável que o permitiu e que nos permite resolver conflitos espirituais causados por Satanás contra nós e contra todos aqueles que estão ao nosso redor.
Essa história de Eliseu, amados, nos faz entender que, mesmo estando no centro da vontade de Deus, em obediência, fazendo aquilo que Ele nos orienta a fazer, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai se levantar contra a nossa vida. Vai se levantar com as suas artimanhas, com as suas armas, com os demônios que o seguem. Tudo isso para tentar nos paralisar e nos impedir de continuar fazendo a vontade de Deus. Porque, queridos, quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos tapadores de brechas, pessoas que se levantam para intervir em causas e reverter sentenças, o que traz livramento e salvação para vidas, as vidas que Satanás quer destruir, incluindo a nós, mas que ele não consegue por causa do nosso posicionamento de estar continuamente em oração na brecha por estas vidas. Sempre foi assim, amados, e sempre será, porque Satanás veio para isso, para matar, para roubar e para destruir, para roubar a vida, para destruir a vida e para separar o homem de Deus. Esse é o plano dele, impedir a humanidade de entrar no lugar que ele foi expulso e nunca mais vai poder voltar, o céu. Mas também está escrito que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, ou seja, Jesus se manifestou para que por meio dele nós também tivéssemos autoridade, para que assim como ele possamos pisar na cabeça da serpente e destruir suas obras, obras que fazem a humanidade se tornar escrava do pecado e morrer nessa condição. Amados, por causa da justiça de Cristo em nós, o diabo não tem mais poder sobre o nosso destino, nem físico e muito menos eterno. Satanás, ele é assim. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. Ele só quer que você pense que ele é, para que através das ameaças dele você baixe a guarda da fé e se cale. E se calando, a voz profética se silencie. E se silenciando, as pessoas, incluindo você, vão ficar desestruturadas e vulneráveis às investidas dele. E assim se tornarão presas fáceis a serem destruídas. Ele faz isso porque ele sabe que a voz de Deus, ecoada sobre a terra através da nossa vida, ela edifica, ela exorta e ela consola. Ou seja, a voz de Deus é tudo o que nós precisamos para sobreviver às tempestades da vida e chegar à estação da colheita. Então, amados, diante de tudo isso, eu preciso que você tenha a certeza de uma coisa. Enquanto cristão, fiel e íntegro, que serve a Deus, você vai passar sim por momentos ruins, onde você vai ter que enfrentar situações talvez como essa de Eliseu. Mas eu quero que você saiba também que essa situação não é eterna. E também não é sobre você, mas sobre o que você carrega, que para o inimigo representa muito perigo, porque frustra os planos dele e o impede de lograr êxito em suas campanhas malignas. O Espírito de Deus que estava em Cristo habita em você. Um espírito excelente que te torna capaz de vencer e viver testemunhos extraordinários que homem nenhum, com todas as suas habilidades e poderes, jamais vão poder te proporcionar. Amados, diante de um clamor, duas coisas acontecem. A primeira é que Satanás fica desorientado e impedido de agir. E a segunda coisa é que o Senhor, em sua infinita bondade e graça, estende o seu cetro e ordena a nosso favor tudo aquilo que se faz necessário para nos socorrer, nos livrar e nos salvar das artimanhas do maligno que se levantam contra nós. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, eu te digo que apesar de não saber qual é a situação que você se encontra, eu posso te afirmar, assim como Eliseu afirmou o seu moço. Aqueles que estão com você são mais numerosos do que aqueles que se levantaram contra a tua vida. Por isso, não tenha medo e não se cale. Acalme-se e continue profetizando, continue clamando ao Deus dos céus. Porque os teus inimigos são inimigos derrotados, entenda isso. Os inimigos malignos que se levantam contra você são inimigos derrotados pelo sangue de Jesus Cristo. Inimigos, queridos, que não são pessoas.
por pior que elas possam ter sido para você ou estarem sendo. Pois as pessoas como você carecem da graça de Deus, porque estão muitas vezes influenciadas e manipuladas por esse diabo. É como o apóstolo Paulo disse aos Efésios, uma certa vez: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Enfim, a nossa luta não é terrena, não é contra homens, ela é espiritual, ela é contra Satanás e os demônios malignos que o seguem. Uma luta que acontece num campo onde só se entra por meio da oração e só se permanece e prevalece por meio de um posicionamento de fé, onde tudo aquilo que se fizer necessário para que sejamos vencedores nessa batalha virá, incluindo os exércitos do céu, para fazer com que cadeias se abram, algemas se arrebentem, cativeiros sejam abertos, armas sejam destruídas e vidas, além da sua, além da minha, sejam salvas. Oh, glória a Deus! Queridos, não precisamos mais ter medo, porque a nossa vida está no controle de Deus. E com Ele, ainda que fisicamente nos vejamos sozinhos numa batalha, nós ainda assim seremos maioria. Porque com Deus, queridos, nós não somos minoria, nós somos maioria. E não importa o que se levante, nós sempre seremos maioria e mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco. Meu desejo para você nessa tarde é que o Senhor faça com você em nome de Jesus. Na verdade, eu profetizo isso sobre a sua vida. Que o Senhor faça com você aquilo que Ele fez por Eliseu. Que Ele abra os teus olhos e te faça ver aquilo que você precisa ver. E que Ele segue os teus inimigos, os espíritos malignos que pelejam contra ti, para que eles não mais te vejam e não possam te alcançar. Que em nome de Jesus, nessa batalha, com o Senhor do seu lado, a vitória venha, para que você seja um testemunho vivo do poder, do cuidado e da fidelidade do Senhor sobre o seu povo. Amém, queridos? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Então, se você crê nessa palavra, tome posse dela e não baixe a guarda, porque o Senhor é contigo para te livrar. Glória a Deus. Deus continue te abençoando rica e poderosamente por meio da sua palavra. Deus te abençoe.